Tá Obrigada. joia. Ok, Obrigado gravado. desde já. Ótimo. Então, cumprimentando a todos, vamos dar início à sessão pública, defesa de dissertação de mestrado em design, número 82 do nosso programa, PPG Design UDESC, e temos hoje a defesa da mestranda Silvana Souza Silvério, na área de concentração métodos para os fatores humanos e na linha de pesquisa interfaces e interações físicas. Então, compõem a banca para este trabalho, eu, professor Elton Níquel, na qualidade de presidente, orientador do trabalho, professor membro interno aqui da UDESC, nosso professor Alexandre Amorim dos Reis, que cumprimento desde já, agradeço aí bastante a contribuição para o trabalho da Silvana, que já vem sendo feita, né, ao longo do programa, e agora no clímax aqui na banca. Muito obrigado, professor Alexandre. E também o nosso convidado, membro externo, professor João Chagas Sobral, da Univille. Também uma satisfação muito grande, professor João, tê-lo aí conosco conectado hoje, viu? Agradecemos desde já pela sua participação. Então, daremos início a essa sessão com a primeira parte, que é a apresentação do trabalho, no qual a Silvana tem até 30 minutos para defender o seu trabalho, e depois passaremos para as arguições dos membros da banca. Tá bom? Desejo sucesso aí na apresentação, Silvana. Tenha a palavra. Obrigada, professor, e reitero meu agradecimento aos membros da banca, convidados. Sou muito grata pela presença de vocês, Alexandre e João. O meu trabalho, então, o título dele é Diretrizes para adaptação ergonômica no layout interno de veleiros para o morador brasileiro. Como o professor Elton já comentou, ele é meu orientador também, e aqui eu agora venho a defender o meu projeto de pesquisa como requisito parcial para a obtenção do grau de mestre. Então, a estrutura do trabalho, ela se dá da seguinte maneira. Inicialmente com a introdução, onde a gente coloca ali problemática, objetivos, justificativa do trabalho. Então, toda a parte de inicial, ela está nesse primeiro pedaço. Em seguida, no referencial teórico, eu vou explicar ali os conceitos abordados, né, os 3 grandes conceitos pertinentes a essa situação, as metodologias selecionadas e das metodologias as ferramentas que foram escolhidas por conta delas. Em seguida, eu parto para materiais e métodos, aonde essas metodologias, essas ferramentas, elas vão ser organizadas, vão ser observadas quais são, por quê e como que elas vão acontecer lá durante a coleta de dados. Depois de materiais e métodos, eu apresento os resultados coletados, então, a forma com que esses resultados foram coletados, e, por último, as discussões em relação ao que foi coletado de informações. Então, introdução, o eixo da pesquisa, né, o interesse meu foi trabalhar com veleiros entre 30 e 45 pés, porque foi observado, através tanto de pesquisa quanto de conversas, que são os veleiros, são os tipos de barco escolhidos por famílias pequenas, né, medianas, para a moradia. São fáceis, são práticos de se movimentar, tem bastante justificativa interessante até no decorrer lá do conteúdo completo. Então, a linha ergonomia física, o professor Elton também já citou, e a pergunta que nós quisemos responder com essa pesquisa foi quais os aspectos mais importantes identificados pela ergonomia e pelo usuário brasileiro que podem melhor adaptar os projetos de veleiros para uso como moradia por este público. Então, a gente sabe que fora do Brasil, principalmente em regiões que essa cultura é forte, muita gente já mora embarcado. Mas a cara do barco, ela não tem a ver com o brasileiro, tem a ver com esse público. Então, o interesse desse projeto é exatamente observar como que é possível melhorar o barco, né, o interior do barco, para a moradia do usuário brasileiro especificamente.
A gente tem aqui no Brasil, só de costa são 8.512 quilômetros. E se a gente agrupar ainda rios e lagos, chega a cerca de 32.500 quilômetros de área navegável. Então, a gente tem muito, muito potencial náutico aqui no Brasil, ainda pouco explorado. Partindo, então, para o referencial teórico, agrupei em 3 bases, né, em 3 conceitos que a gente julgou que são os mais importantes dentro desse conteúdo. Então, inicialmente, o morar do brasileiro. O Júnior, até é interessante, porque é um rapaz ali da UFSC, que ele fez um TCC sobre o brasileiro, o morar e a habitação. Então, ele faz essa relação bem interessante sobre o indivíduo em relação ao seu espaço, que vem para agrupar esse conteúdo ali. E, junto com ele, o conceito da prosêmica, trabalhado pelo Edward Hall, que fala bastante sobre como o indivíduo se relaciona dentro do ambiente, com o ambiente e com as pessoas inseridas naquele ambiente. Então, o Hall também ele traz um embasamento bem interessante sobre como atuar dentro de um espaço. Na segunda parte, é abordada a moradia nômade contemporânea, e para isso eu trabalhei bastante com a Barbosa, Lara Leite Barbosa. Ela tem uma tese de doutorado muito interessante, é o Design Sem Fronteiras, o nome dela. É bem legal porque até uma entrevista com o próprio Amir Klin que ela faz sobre essa história do nomadismo, então é bem interessante o trabalho. E o Michel Maffezoli com Vagabundagens Pós-Modernas. Eu juntei esses 2 conceitos para trazer esse conteúdo da moradia nômade contemporânea. E em terceiro, eu cito, obviamente, o mercado náutico brasileiro, né, que eu falo ali da ACOBAR, que é a Associação Brasileira dessa área, o São Paulo Boat Show, que hoje é o maior evento da América Latina sobre embarcações de esporte e recreio, e a pandemia eu acabei citando, isso também é outro dado interessante, porque a pesquisa foi iniciada antes, mas após a pandemia, estando no mercado, a gente percebeu um aumento muito grande nessa área. Na revista Isto É, em abril agora desse ano, saiu uma entrevista até com o pessoal da área, e eles citaram que em 2020 o mercado cresceu cerca de 25%. É um crescimento bastante considerável, né, se a gente for olhar para um ano. Então, são essas 3 bases teóricas trabalhadas no referencial. Em seguida, aqui eu abordo agora as metodologias escolhidas. Então, inicialmente, a análise ergonômica do trabalho toda a fundamentação do trabalho é baseada na ET, né? Com a intenção de fornecer as ferramentas necessárias para uma completa análise do espaço em função do seu uso, com o intuito de produzir melhorias quanto da detecção de problemas de layout ou de usabilidade. E aí, visto que não é só observada a relação do indivíduo com o objeto, mas também com o ambiente onde ele está inserido, a gente justifica a necessidade da análise ergonômica do projeto de ambiente, trazido pela Vilarouco, né, para complementar a escolha das ferramentas ante o processo da coleta de dados. É legal a gente observar que a ergonomia do ambiente ela vai exceder as questões somente arquitetônicas. Ela foca o posicionamento em adequar os espaços ao trabalho que será desenvolvido nele. Dessa maneira, ela agrupa subsídios observados na percepção e no conforto ambiental, na antropometria, na acessibilidade e, como fundamentação, na própria ET. Então, por isso, as 2 metodologias caminham juntas nesse referencial. Então, aqui eu apresento agora as 2, né, os 2 perfis, as 2 organizações criadas para a análise ergonômica do projeto de ambiente, inicialmente defendido pela Vilarouco em 2005, e na sequência a Fonseca em 2008, ela reorganizou esse quadro de uma maneira que incluísse novos elementos. Ela separou por 3 enfoques: a análise da tarefa, que vai se relacionar com os aspectos de comportamento,
a análise da percepção físico-espacial, que é alusiva aos aspectos técnicos e funcionais trabalhados na APO, e a análise da percepção ambiental, que é estabelecida pelos aspectos cognitivo-experienciais. No nosso caso, vocês devem ter percebido que a gente se manteve no painel da Vilaroco, porque como vão ser muitos ambientes estudados de uma maneira minuciosa, a EPA da Fonseca, que é um pouco mais desmanchada, né, dissecada, ela acaba ficando muito complicada para se trabalhar nesse projeto em questão. E o trabalho da Vilaroco vem casar super bem com a maneira com que a gente trabalhou a análise dos ambientes depois de forma posterior. Então, aqui estão, né, a organização de cada uma, né, das áreas que a Vilaroco defende. Então, para coletar esses dados, né, para mensurar esses dados, a parte de conforto, lumínico, térmico e acústico, e as medidas antropométricas, a gente conseguiu mensurar de maneira física, né, medições de temperatura, de dimensionamento e afins. A parte de aspectos cognitivos, nós trabalhamos com o questionário e com a constelação de atributos, para colher mais informações de sensações, né, a parte mais cognitiva. E na parte de adequação de materiais, nós criamos uma tabela separada em duas partes, que são as características técnicas e características sensoriais. Dessa maneira, a gente pôde coletar mais informações específicas sobre os revestimentos e os acabamentos utilizados em cada área analisada. Então, no capítulo de materiais e métodos, a gente organizou a pesquisa em duas etapas, né? O agrupamento das informações recolhidas nas pesquisas bibliográficas e documentais, e elas vão servir de comparativo para a segunda parte, que são os dados coletados com os participantes, que envolve esses usuários através de entrevistas e também durante as medições, durante o uso a execução da tarefa e em situações reais. Então, na primeira etapa, a coleta de dados, eu organizei em dois dados referenciais importantes. O primeiro deles é uma uma tabela de referência dos barcos. Então, para a gente entender quais são esses veleiros que as pessoas comumente se utilizam para moradia. Durante uma pesquisa em sites de brokers, né, vendas de veleiros no Brasil, a gente conseguiu organizar ali 45 embarcações dentro daquela metragem pré-estabelecida, barcos que o pessoal costuma optar quando quer morar embarcado. Então, nessa tabela eu abordei o projeto e a execução, a dimensão dele, o pé direito a meia nau, ou seja, no centro do barco, a capacidade dos tanques de água diesel e a motorização dele. E a segunda parte é o perfil antropométrico do brasileiro, né? Eu não quis utilizar os perfis mais antigos, eu procurei trabalhar com alguma coisa um pouco mais atualizada, e aí nós encontramos esse documento da ANAC, do Silvio Monteiro, que fizeram esse levantamento com usuários da aviação. Então, que é bastante interessante, é bastante aproximado ao público que a gente aborda aqui no conteúdo. Então, desse referencial, eu tirei a estatura média do usuário brasileiro para poder trabalhar dentro dessas pesquisas, dessas coletas de dados. Só um pouquinho. Então, tendo a primeira etapa organizada, a parte teórica, a segunda etapa seria a coleta de dados no ambiente real, né? E aí eu separo por 3 situações de coleta de dados. As análises físicas, que são aquelas medições de espaço, de temperatura e afins. A segunda etapa é a constelação de atributos, que é um questionamento mais cognitivo, mais de o que o cara acha ali daquele espaço, e o questionário para entender melhor quem são essas pessoas que utilizam dessa vida, desse local. Então, eu coloquei as 3 aqui um pouco mais exemplificadas. As análises físicas,
A gente analisa as tarefas executadas no ambiente e também as suas medições, porque a intenção é diagnosticar fisicamente o espaço observado. Por exemplo, né, a mesa de navegação. Foi bastante interessante observar que ela tem sido cada vez menos utilizada. A maioria dos usuários dos veleiros está começando a utilizar muito mais o espaço da mesa principal do que a mesa de navegação propriamente dita. Ela acaba sendo utilizada mesmo só para contatos em rádio, uma consulta um GPS, alguma coisa assim. Porque as cartas náuticas, todo o restante que era utilizado ali, hoje em dia está no notebook, então ele não tem mais essa relação direta com aquele espaço, né? E a gente observa que nesse tamanho mediano de barco, às vezes a gente não tem encosto, a largura do móvel, do assento, em relação à mesa, às vezes é estreita, então tem vários detalhes, a luminosidade não é tão boa quanto naquela área da mesa principal, que são os detalhes que foram coletados com essas análises em específico. Na segunda parte, então, a constelação de atributos, a gente separa, né, essa coleta de dados em dois trechos. Aquelas características espontâneas, que seria um ambiente imaginário, onde eu perguntei para os usuários: quando você pensa no ambiente interior de um veleiro aleatório em comparação a uma casa, de maneira geral, que ideias ou imagens lhe vêm à mente? Essas respostas foram coletadas de forma aberta e sem restrição ao número, pois o objetivo era identificar de forma mais abrangente possível os atributos relacionados à percepção do ambiente pelo usuário. Então, no ambiente imaginário, nós observamos situações mais aleatórias, como espaço, praticidade, ventilação, que não são específicas a uma situação inerente, mas sim mais ambíguas, mais generalistas. No ambiente real, que são as características induzidas, a pergunta feita foi: quando você pensa no ambiente interior do seu veleiro, comparado às casas onde já residiu, que ideias ou imagens lhe vêm à mente? Aqui a gente observa já outro tipo de resposta: banheiro com box, geladeira, máquina de lavar, que são situações muito mais específicas, muito mais palpáveis. Então, é esse tipo de coleta e observação que nós queríamos fazer e obtivemos sucesso. E, em terceiro, o questionário. No questionário, a intenção era exatamente conhecer a rotina dessas pessoas, né? Então, a gente observou que normalmente são famílias de um casal mais um filho, ou um casal mais um cachorro, é a média geral desse público. A idade dos adultos entre 44 e 52 anos, os filhos, em grande parte, de menor. O trabalho dessas pessoas ou é remoto ou é relacionado completamente com barco, por exemplo, charters e afins. O poder aquisitivo, em média, desses usuários é alto. E ali, em relação a desconforto, que a gente mais observou, que o pessoal fala bastante, o pé direito, que por mais que você não encoste a cabeça, mas ainda assim é muito próximo, as pessoas ainda sentem essa coisa desconfortável. A condensação, que é um caso complicado dentro do barco, né? A formação de gotículas, por ele estar muito fechado. Outro desconforto bastante citado, o consumo de água, né? Que você tem que estar sempre controlando. Então, em relação ao conforto, o dessalinizador, que é um baita facilitador da vida, né? Porque você deixa de estar controlando a água e passa a utilizar uma água do próprio mar, purificada, água pressurizada, um boiler para aquecer a água. Então, são detalhes, características que as pessoas citaram ali no questionário. E várias comentaram do visual, que ainda é bastante tradicional, a madeira com o branco, aquela coisa de sempre, que eles gostariam de ver algo diferente quando possível, né? E aí, antes de apresentar o resultado propriamente dito, eu inverti e trago a discussão primeiro, porque
mais interessante saber como é que aconteceu para mostrar o resultado propriamente dito. Então, era difícil a gente abordar o ambiente como um todo. Então, por conta disso, foram separados cada ambiente dentro do barco para que as análises fossem mais direcionadas. Então, em relação aos ambientes, primeiro o acesso ao ambiente interno, ou seja, só aquela escada que você utiliza para acessar o interior, em seguida os camarotes, banheiros, área de convívio, que foi fechada para aquela área da mesa principal, os sofás no entorno e a mesa principal, a cozinha e a mesa de navegação. E os requisitos abordados são aqueles mesmos pré-definidos lá pela Vilaroco no início do trabalho, que são conforto lumínico, térmico e acústico, as medidas antropométricas, a acessibilidade, os revestimentos e os acabamentos, e para que a gente tivesse um dado mais palpável, mais prático, a pontuação REBA ela entra para agrupar essas informações e dar uma resposta para cada situação dessa. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, para não citar todos os ambientes, mas, por exemplo, aqui na área da cozinha. Então, a cozinha, o que nós observamos de acordo com aquela organização de análises. Ela é sempre fixada em um dos bordos, ou seja, uma das laterais do barco, ou ela é longitudinal, como aquela terceira foto, ou ela é em formato de L, que são as duas fotos anteriores ali, que é a posição ideal. Em relação, é importante lembrar que a cozinha é o lugar mais perigoso do barco, porque sempre tem muito objeto solto, e se elas não estão fixas direito, as portas não estão fixas direito, coisas assim, elas podem produzir bastante acidente. Então, é um local de bastante observação. Em relação ao conforto lumínico, não existem fontes de luz direta. É raro um barco que tenha uma iluminação de trabalho. Até tanto nessas pesquisas eu não vi nenhuma que tivesse a luminosidade, né, o fluxo luminoso suficiente para uma estação de trabalho, que é o caso da cozinha. Elas têm iluminação suficiente para lazer, mas não para trabalho. E em relação ao conforto térmico, o que a gente costuma observar é que a gaiuta, né, com abertura, ela fica bem na linha do fogão para facilitar ali uma exaustão natural, mas também, se o barco estiver fechado, esse fogão, se ele for a gás, ele vai gerar uma condensação, vai mexer no conforto térmico, né, na térmica do barco, da região central toda. Em relação aos aparelhos, é bem tranquilo, porque são poucos e estão sempre enclausurados. O conforto acústico, a mesma coisa, esse ruído ele não chega a causar nenhum tipo de desconforto, né, dos próprios equipamentos da cozinha, então não é necessário observar de maneira importante. Em relação às medidas antropométricas, a gente observou o que já era, né, de referência, que o formato em L ele é o ideal, porque ele facilita aquele giro do usuário, né, nas 3 atividades principais, que seriam armazenar, preparar e cozinhar, conforme a Gurgel. A acessibilidade, é importante observar que as cozinhas todas que foram vistas têm aqueles 60 centímetros de diâmetro de giro, mas é importante que elas não tenham muito mais que isso também, porque senão a gente precisaria colocar algum tipo de fixação do corpo. Por exemplo, a gente costuma utilizar uns cabos por trás que você engata, que na hora de cozinhar com ele se movimentando é bastante perigoso se a pessoa não tiver onde se apoiar. Em relação a revestimentos e acabamentos, aqui a gente tem, né, dificultadores grandes, porque ao mesmo tempo que eles precisam ser materiais bastante isolantes, eles precisam receber altas temperaturas e eles precisam ter algum nível de derrapância para evitar que as coisas saiam rolando, saiam derrapando. Então, é bastante importante se observar isso. E em relação à pontuação REBA, aí eu também quis separar para ficar bem certinho ali as 3 situações, as 3 atividades específicas. Armazenar, pontuação 4, preparar 3, cozinhar 3. Então, a gente acaba tendo aí
uma pontuação relativa de observação com mais cuidado desse espaço quando você vai utilizar ele com mais frequência. E aí, fazendo isso em todos os ambientes, a gente resultou no quadro síntese. Então, cada ambiente está ali, delimitado ali na esquerda, e em cima diz qual é a situação que está sendo observada. E aí eu venho discorrendo as principais observações de cada área dessa em relação à ergonomia e em relação ao referencial coletado anteriormente. Como exemplo, o banheiro eu acho que foi o caso mais complicado dentro do barco, porque ele sempre é bastante pequeno, em quase todos os casos, o pé direito, o usuário encostava a cabeça de pé no banheiro, então dificulta bastante a movimentação ali dentro, né? Os usuários reclamam bastante da falta do box também, porque daí molha tudo, molha os utensílios complicados, por exemplo, papel higiênico você perde se molhar, então a falta de um box, de um espaço para um box também é bastante considerada. Então foi um dos lugares assim que é interessante observar, porque do povo europeu, por exemplo, que tem mais cultura náutica, para o brasileiro, o grande detalhe é o banheiro, porque o brasileiro ele tem esse interesse em passar mais tempo no banho, tem esse costume, né, de tomar banhos mais longos e afins. Então, é a situação mais interessante que a gente observou nessa comparação com o restante dos povos. E é isso, basicamente, então, e como conclusão, nós produzimos esse formulário de métodos e ferramentas que podem ser utilizados em outras situações de análise ergonômica ambiental. Então, pelo que foi observado, como aconteceu, fica fácil você analisar qualquer outro tipo de ambiente com essas ferramentas que eu utilizei aqui nesse projeto. Então, a gente pode nortear outras pesquisas científicas dentro dessa área. Em relação ao desafio, é a quantidade de referencial que aborde esse tema. A ergonomia voltada a embarcações é um tema quase que inexistente. No Brasil mesmo, tem só um autor que cita 3 páginas em um livro, 3 livros que ele tem publicados. Então, é bastante pequenininho ainda, é muito novo esse referencial, essa área de atuação. E como sugestões, aí a minha intenção é continuar esse desenvolvimento, aplicando essas modificações que foram sugeridas, testando a eficácia delas, né? E a inserção dessa mesma pesquisa no ambiente externo, porque é a continuação da nossa casa, é a parte de fora, né? Então, concluindo é isso, senhores. Aqui são as principais referências, a lista completa de referências está lá no material completo. Agradeço a presença de todos. E é isso. Ok, obrigado, Silvana, pela apresentação dentro do tempo. E passaremos agora, então, para a segunda parte dessa sessão, que são as arguições por parte dos membros da banca. Como de praxe, nós queremos convidar o membro externo primeiro para tecer seus comentários. Então, abrimos a palavra aí para o nosso professor João Sobral. Por favor, professor João, desde já agradecendo a sua participação, reforçando isso. Só um minuto, Elton, uma questão até para facilitar aqui que a gente acesse a documentação. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e, se for preciso, a Silvana compartilha novamente, ok? Tá joia. Cancelar aqui, peraí. Ok, vamos lá. Ótimo. Deixa eu abrir um pouquinho a minha tela aqui. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Elton e a Silvana pela persistência, né, e pela pesquisa realizada em um momento tão difícil para fazer ciência, que é esse que nós estamos vivenciando. Estamos no meio ainda de uma pandemia
né? Uma pandemia que trouxe e que está trazendo efeitos impressionantes em todas as nossas atividades. Inclusive, agora eu gostaria até de fazer uma homenagem, porque o trabalho da Silvana foi todo trabalhado em cima da Vila Rocco, né? A Vilma, e a Vilma faleceu de Covid, né? Não sei se vocês estão a par, mas a Vilma faleceu, tanto ela quanto o esposo dela. Faleceram agora há pouco, há um mês atrás, de Covid. Então, a gente tem perdas assim grandes, muito grandes. Então, vocês estão de parabéns por não parar, por continuar, por insistir, tá? E por desenvolver um trabalho significativo, como a Silvana bem colocou, é uma área que ainda carece muito, tá? Da participação do design. Eu me sinto muito à vontade com o tema, porque eu morei durante um bom tempo no veleiro, eu fiz o meu doutorado no veleiro da Marina da Glória, lá na terra, lá do... E foi... E você percebe que esse caminho ele procede. Tá? Eu não trago grandes reformulações, eu não pretendo mudar todo o projeto, nós estamos na hora da defesa final, então as minhas observações elas devem ser vistas por vocês como alguém que está realmente de fora, até pelo fato de eu não ter participado da qualificação. Então, algumas coisas servirão para o futuro, observações, e outras vocês podem achar que pode ser adaptada ou pode ser melhorada. Então, eu estou aqui para contribuir com a minha experiência nesse assunto. Eu vou seguir o caminho do trabalho, seguir em linha reta o caminho do trabalho da Silvana, tá? De forma mais breve possível, para que não fique uma coisa muito extensa. Eu já preparei tudo, então eu já mando para vocês esse material, então os detalhes, as observações menores eu não vou tratar, porque eu acredito que não é o caso. Tá? Então, eu vou começar do início, tá? Da questão do resumo. Eu senti que, no resumo, Silvana, a gente faltou ali a colocação, por exemplo, da caracterização da pesquisa científica, porque nós não podemos esquecer que, por estarmos na academia, nós temos essa dívida com a ciência de caracterizar. E, com o aumento da produção científica, o resumo ele tem se tornado uma peça muito técnica, e uma peça que, hoje em dia, ela é lida como uma forma de entrada ou não no teu trabalho. Então, quanto mais técnico for, melhor é para a divulgação do teu trabalho. Então, eu senti falta da caracterização da pesquisa científica, que, pelo que eu percebi, seria uma pesquisa bibliográfica, exploratória, de caráter aplicado. Senti também a falta da caracterização da pesquisa no design, ou seja, você aprofundar um pouco a metodologia que você usou. Então, você fala ali da ergonomia, dos métodos da análise do trabalho, da ergonomia do trabalho. Então, eu acredito que seria interessante, tá? Da mesma forma, a sua hipótese colocada aqui para que você parta para os resultados como fez. Ali tem algum probleminha, as palavras-chave deveriam estar em cima e ficaram aqui embaixo, então ficaram embaixo do abstract, então depois dá uma olhadinha, as palavras-chave estão muito bem colocadas, eu acho que estão muito boas. A única que eu questiono seria ergonomia, porque está muito aberta, mas mesmo assim, se você quiser manter ergonomia, coloca ela para ser a primeira, porque eles têm que ser em decrescente. Eu não sei se a gente pode, mas seria muito importante que o glossário, e aí pensando no leitor, naquele leitor dos teus colegas que irão ler o teu trabalho
depois, né, que esse trabalho estará à disposição deles, que o glossário ele pudesse ser antes. Eu sei que não dá para ser antes, eu acredito que a estrutura, você tem que seguir uma estrutura, mas como todo o livro de barco, você deve lembrar bem, todo livro de veleiro tem logo no início o desenho do veleiro. E aí ele mostra no veleiro, no desenho do veleiro, ele mostra exatamente aonde estão as coisas, o que é um costado, o que você fala, o que é uma gaiuta, o que é uma... Então, está tudo ali no próprio veleiro, sabe? E não só por escrito. É muito importante que as pessoas possam visualizar. Na tua introdução, eu senti falta de você escrever mais a contextualização, o estado da arte, do habitar e do habitar no veleiro. Tá? Então, você entra já direto com a costa, mas eu acredito que eu senti falta de uma introdução da contextualização. Quando você fala, por exemplo, ali, logo no segundo parágrafo da sua introdução, que você fala os motivos da opção que as pessoas, né, as opções são variadas, você diz que as pessoas escolhem o veleiro, né? Existe uma coisa que é importantíssima, que é a questão da motorização. Uma lancha, tá, por ela precisar de motores muito grandes, ela precisa de uma cabine e ocupa muito espaço. Então, se você pega, por exemplo, uma lancha de 40 pés e um veleiro de 40 pés, o veleiro de 40 pés é muito maior do que uma lancha de 40 pés. Então, realmente, em termos de conforto, o veleiro mantém um conforto muito maior do que a lancha, e isso se dá por conta do motor, tá? Principalmente do motor. Então, seria interessante colocar ali. Também, quando você fala ali sobre o aumento do tamanho do veleiro, ele é todo proporcional, então, muitas vezes, para quem não tem um hábito de lidar com a embarcação, muitas vezes você pensa, não, mas um veleiro de 30 pés para um veleiro de 36 pés ou 40 é pouquinho, entre 30 e 45 é pouquinho. Não, é uma quantidade imensa, né? Ele cresce exponencialmente. O projeto, aqui também, você coloca, o projeto pretende analisar a atual padronização de layout existente nesse tipo de embarcação. Tá? Então, é bom você dar uma olhada ali, naquele momento, para os veleiros, eles são, e aí você vê, eles são praticamente customizados. Padronizado, você só tem a Genot, talvez, a Genot, com certeza, o Genot, e você tem o Beneteau, que eles são feitos em linhas em série. Mas mesmo, por exemplo, a Delta, no Brasil, que é o maior fabricante de veleiros hoje no Brasil, ele tem uma customização. Você constrói o veleiro e você muda, você altera, você pode fazer transformações no veleiro que você está construindo. Beleza, eu faço algumas observações que eu acredito que depois você vai olhar, que são pequenas. Quando você coloca, ainda na introdução, a sequência atual dos estudos em ergonomia promove o desenvolvimento e ampliação do conhecimento ante vários aspectos, esta que antes tinha um foco unicamente no usuário e sua relação com o posto de trabalho, objetivando a produtividade e a saúde. Eu diria a produtividade, a saúde e o bem-estar, porque muitas vezes elas não são a mesma coisa. E eu acredito que o bem-estar é importantíssimo nesse trabalho que você está falando. A sua hipótese está muito bem colocada, parabéns, ela atende bem, foi muito bem construída. A justificativa, quando você trabalha ali com a justificativa, você faz o seguinte, olha, você introduz
falando sobre uma pesquisa que você fez, inclusive você fez a referência ela agora na apresentação, que, por sinal, devo destacar, e esquecendo, que a sua apresentação está muito boa. Eu sugiro que você pegue a sua apresentação, já que hoje a gente trabalha com tudo digital, e anexe ao seu trabalho final. Deixe para os seus colegas não só o trabalho, mas a apresentação também, porque a apresentação ela é um trabalho de design, um trabalho de síntese importantíssimo, tá? Eu acredito que vale a pena. Mas você já começa a sua pesquisa falando de uma pesquisa por detratores ou uma pesquisa sistemática que você fez. Seria importante que você falasse um pouco mais sobre essa pesquisa, mostrasse a estrutura dessa pesquisa. Tá? A Gisele, que hoje está como professora de vocês, tem um artigo muito bom sobre pesquisa sistemática, e eu acredito que ele acrescentaria muito nessa fase. Da mesma forma, e por isso que eu falo sobre ela, porque eu acredito que a pesquisa que você fez foi muito direcionada apenas a 2 termos. Tá? Você usou Symbols, Economics, você juntou essas duas, Ergonomics, você juntou essas 2 palavras e não buscou outras que pudesse buscar realmente isso, porque nós temos um trabalho vasto nesse sentido na França, nós temos um trabalho vasto na Alemanha e na Inglaterra. Então, seria bom dar uma olhada e mudar os termos, porque você poderia resgatar muita coisa disso. Deixe-me ver mais um pouco aqui. Como eu fiz a leitura do teu trabalho logo quando você me mandou, então vamos ver aqui. Tem algumas coisas que eu destaco para você pensar, que eu coloco em amarelo. Você coloca ali logo na tua página, não estão numeradas as páginas, tá? É importante você numerar, dá uma olhada nisso. Aliás, na introdução não se numera, estamos na introdução ainda? Não, já passamos a introdução, tinha que estar numerado. Essa reduzida gama de fontes faz com que a padronização se torne única alternativa, pois segue-se o que já foi feito, por receio de cometer erros que comprometam o uso desse espaço. Tá? Então, repensa isso, porque nós temos exatamente o contrário disso. Os veleiros eles são inteiramente individualizados e diferentes, sabe? É impressionante. Toda vez que você entra no veleiro, você olha para ele e vê que você está num espaço novo, tá? Um espaço totalmente diferente. Quando você fala aqui no seu referencial teórico, eu pediria, e eu acho que seria muito legal, se você revesse as posições. Então, eu sugiro que você primeiro falasse da moradia, de uma forma geral, tá? Quando você fala de uma fesolia, quando você fala... Isso é muito importante, essa nova forma de viver, tá? De morar, que nós estamos iniciando. E aí, depois, você falasse da moradia do povo brasileiro. Eu acredito que ficaria mais lógico o teu trabalho. Tá? As passagens também, eu coloco alguns toques, porque eu senti, você às vezes passa, que isso é normal, às vezes a gente está fazendo e passa de um assunto para outro de forma muito rápida e fica meio quebrado. Então, eu acredito que eu sugiro, se por acaso você fizer alguns intervalos, tá, de subitens, você vai conseguir obter um melhor resultado. Então, quando você vem falando ainda sobre a moradia, a habitação de nômade, que você mostra ali aqui nós temos o número da página, também não temos. Quando você mostra ali Amsterdã, que tem os barcos e tudo mais, que as pessoas moram, a questão da mobilidade, que você vem falando sobre mobilidade, você entra logo em seguida com um assunto sobre a população ribeirinha da Amazônia,
que ali também fica meio, merecia um pouquinho, estender um pouquinho a explicação para fazer essa passagem, porque são duas realidades bem diferentes. E, de repente, você entra também com a lei que dispõe sobre a segurança do tráfico, tráfico aquaviário, tá? Que também dá uma quebrada. Então, sair marcando assim, aonde eu acredito que merecia dar aquele retoquezinho final, tá? Aquele retoquezinho direto. Eu podia até ter compartilhado a tela, porque vocês viriam melhor. Algumas frases que você repete no texto, que você falou anteriormente, então seria interessante que você retomasse, como visto anteriormente, para dar prosseguimento e não ficasse partido. E aí depois você fala sobre metodologia. Eu acredito que a metodologia ela deveria ter um capítulo específico sobre a metodologia. A metodologia no seu trabalho ela é muito importante. Então, seria interessante que você abrisse um capítulo novo, não continuação daquele, não um subcapítulo, mas um capítulo sobre metodologia, e seguisse, então, desenvolvendo a metodologia que você aplicou. Beleza, até aqui você vai explicando toda a metodologia, como ela se desenvolve, como a ferramenta, as ferramentas que você está usando, perfeito, vai desenvolvendo toda ela. Lá na página, não tem no conforto térmico, quando você fala no conforto térmico, aí você vem desenvolvendo a mesma forma que você vinha trabalhando, o mesmo estilo de falar sobre a metodologia. Chega aqui, você se perde, você entra tentando encaixar o assunto do barco em si, você faz uma retomada, tá? Que é interessante, eu acredito que você sentiu naturalmente essa necessidade de retomar, mas eu acredito que pela forma como está construído o teu objeto, a tua dissertação, seria melhor que você não fizesse isso, porque você não faz isso anteriormente e deixasse para fazer aí sim no subcapítulo, tá? Então eu coloco isso aqui para você, esse documento que eu vou te mandar, tá aí. Então ele ficou meio deslocado, porque os outros não têm essa referência direta ao trabalho, e de repente esse tem, tá? Vamos seguindo. Tá. Você, quando fala, por exemplo, em determinado momento, Silvana, você fala sobre embarcação e fala sobre cadeirantes. Tá? E aí você diz, deve existir uma embarcação específica. Como a gente está trabalhando num produto científico, a gente tem o compromisso de tirar tudo aquilo que for vago. Então, deve existir, eu acredito que não vale a pena você colocar. Ou você não coloca, porque eu acredito que não faz grande diferença, já que trata-se apenas de uma frase, ou você, então, faz uma pesquisa e busca para saber se existe. Eu nunca encontrei, eu tinha um colega aqui em Porto Alegre que não tem uma perna, e ele usa um veleiro normal, mas com uma habilidade fantástica. Ele é uma figura até conhecida no meio náutico, porque ele é um velejador de uma perna só, como a gente chama de Saci Pererê. Aí você fala da largura do barco, etc. Aí eu vou comentar sobre isso aqui na frente, mais à frente. Quando você fala que a pesquisa com os usuários se dará de forma anônima, eu tenho usado, e aí, só como curiosidade, que eu acredito que funciona muito bem, você criar nomes fictícios para o barco, nomes fictícios para as pessoas. Eu anotei isso aqui, mas depois ouvi que não faz grande diferença no seu trabalho, tá? Então, porque você não usa muitos nomes. Mas uma pesquisa, de uma forma geral, fica muito bom quando você usa nomes fictícios, porque a gente se aproxima mais do caso. Então, aqui eu vou passando mais rápido, para não me alongar muito. Aqui a tua pesquisa, eu senti um pouquinho a necessidade
das pesquisas do que você mostrou ali, ou gráfico tipo pizza, ou, sabe, seria alguma coisa que pudesse mostrar as perguntas, mas tá legal, tranquilo. Vamos aqui, você coloca... Uma das características que apresentou uma afirmação, apresentou grande importância nas respostas do questionário, foi a autonomia da embarcação, que engloba o quanto de água potável e combustível possui. Ficou disponibilidade, isso aqui é apenas um errinho, tá? Que é importante que você revise, mande revisar mais uma vez esse trabalho, porque você vai deixar ele na biblioteca. Quando você fala em aparelhagem, definir melhor o que é que você entende por aparelhagem, coloca ali, tá? Deixa eu ver mais aqui, a gente vai para uma discussão mais sobre o trabalho em si. É possível observar também, você coloca aqui, é possível observar também que a capacidade de água e diesel é sempre relacionada entre si. Não foram observados barcos que tivessem níveis de água muito maiores do que o de combustível, ou vice-versa. Tem, Silvana, tem muito. Por exemplo, o Delta, ele tem um tanque a mais. Então, lá na cabine de proa, é um tanque a mais colocado. Então, ele tem 160 litros de água, de combustível, e tem, eu acredito que chega quase a 500 litros de água. Então, é importante observar isso. E aí isso tem a ver lá na frente o que a gente vai comentar. Beleza, vamos entrar um pouquinho mais aqui. Tá tudo certo, tudo bem. Nessa área, na maioria dos casos, não possui casaria para que outras gaiutas. Aqui você coloca também outra coisa, eu anotei coisas assim que, para mim, eu acredito que são importantes para o teu trabalho. Então, você vai falar sobre ventilação do barco. Aí você diz que no costado não tem. Tudo bem, o costado só vai ter a vigia, tá? Mas em cima tem. Tá? Então, em cima do costado, acima do costado, ali no passadiço, você tem aquelas gaiutas que te dão uma ventilação. Da mesma forma, a iluminação, e eu vou deixar para falar um pouquinho sobre iluminação depois, porque aí eu já saio aqui do trabalho que eu estou olhando e a gente já vai se ver e falar sobre isso. Aí, outra informação, ó, os banheiros que seguem o padrão de projetos europeus não possibilitam conforto nesse local. Tá? Então, guarda essa mensagem, essa frase aí, para a gente falar pessoalmente aqui na frente. Beleza, o banheiro realmente é um problema seríssimo, Silvana, seríssimo. Poucos possuem espelho, porque por durarem pouco em situações extremas. Alguns utilizam o policarbonato. Guarda essa informação aí para a gente conversar. Aí eu saí marcando aqui outra informação. Tá? Como, em geral, são poucos eletrodomésticos usados em barcos. Tá? Então, vamos passando mais, vai guardando essas frases para a gente discutir. Beleza, tá legal, a pesquisa foi feita, realmente está fidedigna a quem vive no barco, tranquilamente, sem problemas. Tá? Aqui outra coisa também, tá, para a gente falar. Os armários apresentam maior teor de dificuldade em um veleiro. Somente os espaços de sobra no layout se tornam um armário. Não há, na maioria dos casos, profundidade ou altura para peças com casacos ou peças compridas. Tá? Então, guarda essa informação junto com as outras. Tá? Vamos passando aqui do banheiro, eu vou passando porque as outras observações são menores. Tá? Na conclusão, para acabar e a gente poder falar um pouco mais sobre o projeto como um todo,
Na conclusão, eu acredito que merecia você ampliar mais a tua conclusão. Tá? Ela está muito enxuta, está muito pequena. Eu acredito que aqui você deveria retomar os teus objetivos, a tua hipótese, tá? Retomar as questões da moradia de forma conclusiva e depois, sim, passar para os resultados que você encontrou. Tá? Então, o que é que nós observamos agora, olhando vocês, porque eu não estava olhando vocês, eu estava olhando o trabalho passando na minha frente. O que é que a gente observa, Silvana? O seguinte, olha, eu sinto falta de todas as observações que você fez, você colocar o barco avaliado. Por exemplo, você avaliou um cal, eu reconheci ali, eu acho que era um cal, um M, como é o nome? ML, não. MJ. O MJ, tá? O MJ. Então, seria importante que você colocasse, olha, eu fiz a observação nesses barcos. Da mesma forma, eu sinto no teu trabalho, que é um trabalho que ele tem um direcionamento para a tua atividade, tá? Que você colocasse a perspectiva que você fala, ou seja, que tivesse ali a tua formação em design, a tua dedicação em design de interiores, que tivesse o nome do estaleiro, que tivesse que você hoje é uma proprietária do estaleiro, que esse trabalho ele tem a intenção de fornecer dados para esse estaleiro. Por que eu digo isso? Porque fica claro no teu trabalho que você não conseguiu, porque era um raio muito grande, entre um veleiro de 30 pés e um veleiro de 45 pés é imenso. Para você ter ideia, o último veleiro que nós tivemos era um 43,5. Ele tem mais de 2 metros de teto, ele tem banheiro com blindex, você tem um conforto, então não daria para ele estar nessa pesquisa. Então, ele teria que sair dessa pesquisa, o Genô teria que sair. Então, o mais importante seria você, talvez, caracterizar os barcos observados e dizer, olha, a esses barcos eu recomendo que sejam feitos modificações para, tá? Ou então na construção de barcos com esse tamanho, esse mesmo tamanho. Por quê? Porque o cal, por exemplo, ele é um veleiro que tem 40 anos. Né? Ele é um veleiro de 40 anos. É um veleiro muito bom, um veleiro excelente, mas 40 anos, ou seja, é muito tempo, já mudou muita coisa, o desenho já mudou, os barcos hoje estão muito claros, eles têm uma luminosidade muito boa. Hoje em dia, por exemplo, você não tem necessidade daquela mesinha que você falou, realmente é verdade. Por quê? Porque você controla tudo do cockpit, você está lá fora controlando tudo. Então, lá fora você controla o GPS, lá fora você tem tudo, as cartas estão lá fora, tudo está lá fora. Então, quando você está controlando lá fora, está lá fora. Lá dentro, você também controla. Alguns veleiros você consegue controlar ele lá de dentro. Por quê? Porque ele tem câmera. Então, você está lá dentro, na mesa de navegação, observando as câmeras atrás, na frente, do lado, e isso ajuda muito, facilita muito. Então, eu acredito que se você der uma trabalhadazinha nesse sentido, você encaixa bem o trabalho. Inclusive, até no final, lá na conclusão, você colocando que esse trabalho tem essa finalidade, tem esse escopo de servir de dados para uma iniciativa que você está trabalhando, ou seja, que você está fazendo. Então, você fez uma bela pesquisa, você fez uma bela análise, tem esse resultado seria, então, para isso. Eu não sei se você concorda ou discorda. Pode discordar, tá? Concordo plenamente. Inclusive, chegou agora, sexta-feira, lá para a gente fazer um 44,5. É a mesma coisa, aquele pé direito gigantesco, 2 banheiros com box, suítes a rodo, aquela coisa. Então, aí é engraçado, porque no começo eu fiquei tentando entender qual que é o tamanho para trabalhar dentro do projeto. E no final eu tive essa sensação de que passou um pouquinho. O 30, a partir de 30 é legal, agora o 45 foi demais.
Eu senti que até 40, 42 ainda está dentro dessa análise. Até porque foram realmente, eu fui no Explorer 39 do cabinho, fui no Multishine, o 34 ali também do cabinho, fui no Cal, são barcos, realmente, o projeto antigo, porém, depende muito da construção, né? O quanto ele passou por reforma, a gente está reformando um 36, tomou abaixo lá um 36, está fazendo ele todo de volta, era super espartano, não tinha nada, e agora dá para morar. Antes não dava, então é muito relativo, né? O Aga, aquele desenhozinho, tem um desenho maravilhoso, que ele chega em casa e diz para a esposa, imagina o que eu comprei, era menor do que eu tinha e maior do que eu vou ter. Ela disse, você trocou de barco de novo. Então, tem sempre isso. Barco é uma coisa que você está sempre crescendo, querendo maior, porque tem mais espaço. Tá? E tem muito problema. Barco é uma fonte de problemas. Imensos problemas. Então, você tem que estar sempre trabalhando muito. Então, você sempre troca o barco na esperança que o próximo tenha menos problemas. E isso nunca acontece. Por isso que eu abri um estaleiro. É verdade, é legal. Bem, é isso, Silvana. Parabéns para você, parabéns pelo Elton, pelo trabalho, pela empreitada. Tá? É isso aí. Obrigada, professor. Joia. Muito obrigado, professor João. É uma satisfação muito grande ter alguém aqui, não só com o olhar externo, que já é fantástico, né, ao trabalho, mas também alguém que entende de design, entende de embarcação. Então, com certeza contribuiu muito, viu, professor João? Ficamos muito contentes aí com seus comentários. Obrigado. E aí o trabalho eu estou mandando para vocês, tá? Que joia, maravilha. As anotações aí, né? A Silvana já tem essa referência também. Ouvindo o professor falar aí também, concordo com todos os seus apontamentos aí. Vamos procurar fazer esses ajustes aí, né, Silvana? Então agora vamos abrir a palavra para o nosso membro interno, professor Alexandre Reis. Mais uma vez também agradecendo sua participação. Tem a palavra, professor. Eu que agradeço, Elton, Silvana, e foi um prazer aqui participar dessa apresentação também. E a própria leitura do trabalho, vem acompanhando desde a concepção, né, Silvana, no projeto lá, procedimentos metodológicos, etc. E é um tema que não é só empolgante, é um tema que eu gosto, né? Experiência com veleiro de cruzeiro nunca tive, quando mais jovem, veleiro de regata, né? Participei, etc. Já tive barco, mas veleiro não, e muito menos para moradia. Mas lendo teu trabalho, quando eu vi, em determinado momento, estava eu na internet pesquisando o preço de salinizador, quase liguei para a MJ, mandei um e-mail para fazer um orçamento, porque aí eu lembrei que aí, na real, minha mulher nunca vai topar uma dessa. Mas eu bem que gostaria, agora, daqui a 2 anos, poder estar zarpando aí para rodar o mundo com um veleirinho. Não para morar eternamente, evidentemente, passar 2 anos embarcado, 1 ano em terra, voltava, depois vai de novo, eu ia gostar. Mas, de qualquer forma, o tema é bastante empolgante, bastante interessante. E, Silvana, vamos começar, então, também pretendo não me alongar muito, acho que o João já deu contribuições aí significativas para o trabalho, que vão permitir... não vi nada que seja assim, olha, tem que mudar, reformular, nada disso, mas que possa acrescentar, contribuir. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Principalmente, contribuir para o desenvolvimento da ideia e tudo mais. Então, vou iniciar pelo mais fácil, que é a parte formal, né? Depois a gente cai na discussão de alguns elementos de mérito com relação à pesquisa, ao trabalho. Em primeiro lugar, meus parabéns, evidentemente, a você e ao Elton, uma pesquisa de fôlego muito bem elaborada, apesar de todas as dificuldades, facilitado pelo tema, que é um tema interessante, e seu tema de trabalho também, então facilita tudo, né? O difícil nessa hora é fazer aqueles estudos lá com idosos, reumatismo, etc. Agora está difícil. Agora um tema como esse aqui é maravilhoso. Vamos lá, Silvana. A primeira questão é assim, olha, é o formato, né, geral, colocado no modelo lá do Redação de Trabalhos Acadêmicos. A gente tem um manual na UDESC. Sou professor de método de pesquisa, mas não de metodologia. A gente nunca abordou isso, mas tem lá.
o formuláriozinho, só baixar na biblioteca da UDESC e colocar de todo um formato, inclusive com relação às citações, etc, etc. Isso é importante, a numeração das páginas. Então, todas as citações que eu vou fazer aqui, eu vou fazer com referência desse documento, as páginas anotadas e tudo mais. Para facilitar também uma nova facilidade desses trabalhos à distância é que a gente não recebe mais o material em papel e tem que ficar redigindo a caneta no espaço que tem. Aqui a gente pode abrir, salvar o documento, fazer as anotações. Então, eu vou te mandar, eu renomeei o arquivo com as minhas considerações, estou mandando como se fosse um trabalho de um orientando meu. Desculpa aí se eu fui metido, mas eu faço sugestões de redação, uma questão que o João chamou a atenção, cuidado com os termos, eu cansei de falar isso com vocês, né? Não utilizar termos dúbios, né? Imprecisos. Então, termo como bastante não faz parte da redação científica, né? Isso tem que jogar fora, não dá, tem que retirar. Então, não vou me prender muito a essa questão, não. Compartilhe com o João também a questão do resumo, acho que ele tem que ser um pouquinho reelaborado. Resumo e título de trabalho é a última coisa que a gente faz, a partir do que a gente alcança lá, é aquilo que a gente deve chamar a atenção, o que eu tenho aqui de interessante e vou vender o meu peixe, né? Então, o resumo ele tem esse papel de ser realmente a última coisa. E quando você achar que terminou a dissertação, a redação do trabalho, volta no resumo que tem alguma coisa para melhorar. Tá? Com relação às palavras-chave também, reordenar ali os termos, né? Ele está meio confuso, sai do mais amplo, do mais geral, até o mais restrito. Tá? Isso é importante também. Depois eu volto com algumas coisas. Eu vi que tem muito problema no texto com relação à conjunção coordenativa E, né? E a pontuação, utilização de vírgulas, ligação de frases. Está repleto, né? de problema desse tipo. Eu acho que precisa passar por uma... A minha intenção era que vou fazer só no capítulo 1º ali, na introdução, e depois eu só aviso que está com problema para mandar, mas eu não consigo. Eu vou lendo e já vou corrigindo, então está todo o trabalho cheio de marcação desse tipo, tem que corrigir. Depois eu volto para problema e hipótese, como eu vinha falando, fala primeiro das questões formais, né? Também atenção com os termos em língua estrangeira, utilizar em itálico, né? A pontuação geral, já comentei. Diferenciar a citação das obras, o que é citação direta e citação indireta. Então, você está citando tudo da mesma forma, né? Tem muitas citações diretas aqui que não tem a referência da página, inclusive imagens, né? Eu retirei uma imagem de livro, coloquei no meu trabalho, é citação direta, só não tem as aspas ali, mas você tem que indicar também a página direitinho, etc. Né? Nas figuras também eu observei falta de pontuação, a regra é a mesma. Né? Então, gráfico 1, principais canais brasileiros sobre a vida a bordo, julho de 2020, ponto. Embaixo, fonte. Outra coisa, os autores. Esse trabalho não tem os autores, tem a autora, é só você. Né? Então, todas as vezes você colocou fonte, os autores. Só tem você de autora. Teu orientador é teu cúmplice. Eu, em parte, também, né? Mas somos só cúmplices. O réu aqui é você. Então, para tudo, para o bem, para o mal, é aquela velha coisa. Né? Filho bonito tem vários pais. Filho feio é órfão. Né? Mas não tem essa, não. Aqui você tem os louros, tem o bônus e o ônus. Tá? Então, de qualquer forma, é a autora. Tá bom? Então, altera tudo isso em todas as fontes ali referentes a gráficos, textos, imagens e tudo mais. Que mais? Já comentei, eu vou anotando aqui para não esquecer. Ali, no teu materiais de... bom, já falei também, utilização de termos dúbios, né? Até se tem uma referência aqui, página 35, deixa eu ver aqui, para ficar bem caracterizado, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Então, assim, coisas que a gente usa no nosso linguajar do dia a dia, senso comum, em materiais e métodos, parte para a descrição de como estas metodologias e ferramentas serão utilizadas, de formas que mantenha vivo. Isso é uma conversa informal, tudo bem, mas manutenção da vida é outra coisa, em termos científicos é outra história.
Então, conceito, termos, ideias, no linguajar comum a gente usa uma ideia viva e etc. Mas, cientificamente, isso não tem significado, é uma coisa sem, né, sem relacionamento. Então, cuidado com isso, não utilize esses termos assim imprecisos, né? Isso aí causa confusão também. Em materiais e métodos também, na página 40, tomar cuidado com o tempo verbal. Materiais e métodos é a sua programação, do que você vai fazer na tua fase experimental, na tua fase empírica. Então, mesmo que você tenha escrito isso depois que você fez, o leitor não está nesse mesmo timing teu, não. Ele está vindo lá desde a tua contextualização. Quando chega ali, ele quer saber o que é que você vai fazer para alcançar aqueles resultados. Então, você tem que redigir no tempo verbal de quem está lendo. Então, serão utilizados, será feito, etc. A não ser assim, foi escolhido o método tal ou o protocolo tal, tudo bem, isso aí pode ser porque é uma questão que você está marcando no presente ali da leitura do texto. Agora, o que você vai fazer, como vai entrevistar, como você vai tratar esses dados futuramente, é tudo no tempo verbal correto. Eu estou me antecipando a uma situação futura. Então, escreva sempre de quem está falando do passado, né? Alguma coisa que ele pretende fazer no futuro. Então, quer ver aqui, olha, onde é que eu anotei isso? Diz aqui, era página 40, né? O negócio das páginas aqui, estou me enrolando, não tem indicação. E aqui, ó. Após a coleta e análise das informações, só foram partiu-se para a observação desses dados através da análise comparativa. Não, né? Parte-se, né? Você pode até utilizar no infinitivo, etc. Parte-se para a observação desses dados, mas nunca se referindo ao passado, né? Porque é uma coisa que vai acontecer ainda. Então, se coloca na posição do leitor, isso é importante. Outra coisa, eu acho que era isso. Está tudo anotado, tá? Não vou perder tempo com isso aqui, não. Depois você vai lá, olha, vê, considera se acata, não acata, aceita, não aceita. Agora vamos às questões aqui de ordem de mérito do trabalho. Eu gostei do trabalho em si, no todo. A pesquisa, como eu disse, foi uma pesquisa profunda, uma pesquisa dá trabalho, repleta de imagens, referências e etc. Eu acho que você, adequadamente, que seria uma coisa difícil de fazer, você ficou restrita ao layout interno, ao trabalho de design interior náutico, né? Você não entrou para o campo do projeto náutico em si, da embarcação em si, porque aí seria uma outra novela, seria uma outra conversa. Eu acredito que não era essa a abordagem que você tinha para o seu trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa muito difícil de fazer, né? Com o olhar do designer, o João deve concordar comigo, você olhar e não dizer, putz, mas que esse projeto aqui poderia ser diferente, etc. Mas são concepções diferentes. Uma coisa é o design da embarcação, design náutico do barco em si. Outra coisa é a habitabilidade, convívio e etc. Né? O espaço ocupado ou o design no interior do barco. E eu acho que você ter conseguido se manter dentro disso aí, para mim, foi me pareceu ser um desafio, uma coisa difícil de se alcançar, mas foi interessante, porque a ciência ela tem que ser restringida também, até onde eu vou. Não posso tentar resolver todos os problemas, né? Tem que ficar um pouco restrito aqui em alguns momentos. Como o João comentou, eu acredito que aqui na conclusão você foi meio apressada. A impressão que dá é que você faltou gás, acabou, né? Você gastou todo o teu fôlego ali e você queria voltar para a superfície rápido, né? E não explorou. A sensação que eu tenho é o seguinte: você plantou a plantinha, regou, utilizou os melhores nutrientes, tratou, ela cresceu, você colheu, e quando você foi dar de presente para alguém, você embrulhou no papel de pão, né? Você não teve cuidado com a embalagem. E aí isso desmerece um pouco o trabalho, tanto em termos de forma quanto de relevância também. Porque, primeira coisa, um pesquisador
faz com relação a um trabalho desse tipo, se ele estiver interessado, ele começa lá com o resumo e vai direto para a conclusão. Se ele encontrar ali uma certa harmonia entre esses dois textos, aí ele volta para o miolo. E aí vai ver o que você fez. Mas, do jeito que está, o teu resumo, apesar de merecer ser retrabalhado também, eu acho que nesse mesmo sentido, porque ele pode... É a janela de entrada, né? Se você faz... É a porta de entrada da casa. Tem que estar bonita para atrair o visitante, né? Entrou, vê lá por onde é que eu vou sair. A saída é boa também? Pô, então é interessante. Esse trabalho vale a pena ser lido, ser estudado e etc. E é importante, porque o teu trabalho ele não aspira a ser só uma revisão, uma coleta de dados, uma análise técnica, né? Ele vai além, mas está faltando essa roupagem científica. Aqui, como análise técnica, está ótimo, como se fosse um trabalho, um estaleiro contrata um design de interiores, o que é que você pode fazer para melhorar a habitabilidade de barcos, para moradores, etc. Você vai lá, faz o seu trabalho técnico de design de interior náutico e etc. e apresenta essas recomendações. Dá para fazer, pode ser um trabalho técnico. Agora, para ele evoluir para um trabalho científico, ele tem que buscar ele tem que aspirar algo a mais, ele ser referência para alguém. Tá bom? Então, todas as pós-análises aqui, elas estão interessantes, alguns pontos tem que mexer ali em alguns argumentos, né? Às vezes eles dão aquele salto indutivo, né? Desse ponto aqui, eu vejo tudo, não é por aí, quer dizer, tem que tomar um pouco mais de cuidado ali com certas considerações, apesar de estarem sob um determinado ponto de vista corretos, né? Mas a gente tem que estar sempre aberto a outras visões, a outras leituras, né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que você teria que embrulhar isso melhor. Ali, aquele quadro geral que você fez, está sucinto, está sucinto. Está utilizável? Eu acredito que não. Ele merece ali um trabalho, uma reformulação. Tá? Dá um pouco mais. Ele pode ser resumido, mas ele tem que ser mais relevante. Ele tem que apresentar aquelas sugestões, aquelas recomendações de forma... Isso é o relevante do teu trabalho. Esquece a hipótese que você tinha originalmente. Tá? Você nem citou aqui na tua conclusão porque você não alcançou. Você não ofereceu esse barco e não fez esse estudo de satisfação com os usuários. Não chegou a esse ponto. Não foi feita adaptação. O que você almejava no trabalho, que você conseguiu, foi elaborar recomendações a partir da avaliação da sensação, da percepção do usuário, do morador de barco, etc. Isso você conseguiu reunir todas aquelas informações. Então, vamos dar uma roupagem científica para isso. Vamos tratar isso como recomendações, como diretrizes. Está validado? Não. Isso talvez tenha que passar por uma validação futura, mas como qualquer resultado científico passa. Né? Todo resultado científico é só uma hipótese. Né? À medida que ela vai sendo testada, vai sendo corroborada, ela vai se reafirmando, vai tomando força, né? Mas ela ainda não é lá grandes coisas, até que seja aplicada e tudo mais. Mas ela tem uma força, ela é bastante relevante, ela é baseada em dados sensíveis, dados reais, como você comenta mesmo no texto, dados observados. Então, a questão é essa, é você modificar ali aquela apresentação, entender que aquele é teu foco. Para fazer isso, a gente tem que voltar. Então, acho que você ficou um pouco tímida com relação a esses comentários na tua conclusão. Antes de chegar ao que você alcançou efetivamente na tua conclusão, você comentar sobre seus objetivos, se eles foram atendidos, em que medida que foram atendidos, né? Se foram alcançados, a tua hipótese foi corroborada, você realmente conseguiu encontrar recomendações. Eu acho que você ficou um pouco tímida com relação a isso, porque você olha lá para a tua hipótese e olha, eu não alcancei exatamente aquilo que eu tinha pretendido. Então, a gente vai ter que voltar lá e mexer com isso. O que é perfeitamente compreensível. Dentro desse espaço, como o João lembrou, pandemia, essa porcaria desse vírus chinês, essa coisa toda que a gente vem vivendo, etc., e atrapalhou a vida de todo mundo. Então, você conseguir tocar uma pesquisa como essa, está de bom tamanho. E não esqueça daquilo que a gente comentou lá em procedimentos metodológicos, né?
o acidente feliz, o caso serendípico, né? Você pretendia uma via. Olha, não deu, mas aconteceu uma coisa aqui que dá para eu concluir e fazer bem feito. Ótimo, volta lá na tua hipótese e reformula. Isso aí é revisado o tempo todo. Você não pode jogar o trabalho fora. Ele te trouxe até aqui, te trouxe esses resultados, ótimo. Então, vamos rever aquela hipótese que eu propus lá no início. Se quiser justificar por que mudou, justifique. Se não quiser, não tem problema. O João não sabia nada disso, ele está vendo o teu trabalho agora. Né? Qual foi a hipótese que te lançou? É aquilo, te lançou a pesquisa, mas não quer dizer que você tenha aquele compromisso de vida e morte para poder responder aquela hipótese. Se no meio do caminho eu encontrei uma outra hipótese que eu respondi interessantemente, esse é o processo metodológico. Né? Então, com relação à tua pesquisa, o teu problema de pesquisa está muito bem relacionado ao trabalho. Quais os aspectos mais importantes identificados pela ergonomia e pelo usuário brasileiro podem melhor adaptar os projetos de veletes para uso como moradia por este público? Tá? Qualquer pessoa envolvida com o mercado náutico sabe, ou com a vida náutica sabe. Esse mercado não começou no Brasil, a gente faz adaptações que vem lá de fora, a gente só fecha o nariz e engole, né? Como se fosse remédio ruim. Né? Porque não se adapta e não faz o menor sentido. É o país mais vocacionado para o mundo náutico, não tem projetos náuticos para si, né? Para o seu mar, para a sua vida, para o seu hábito e tudo mais. Então, essa coisa. Para o europeu está ótimo, já não gosta de banho mesmo, então pega um cantinho ali, bota uma aguinha ali, e para ele está bom demais. Para a gente não dá, né? Morar numa situação dessa, olha, sinceramente, não dá. Tira, diminui espaço aí de área de convívio, faz o que quiser, mas eu quero um banheiro. Só exemplo, para ilustrar, tá bom? Então, esse teu problema é que ele está perfeito, está ótimo, é aquilo mesmo que você pretendia. Só que a tua hipótese não responde a esse problema. Por quê? Na hipótese, você fala na adaptação do barco em si. Então, se os veleiros utilizados no Brasil tiverem seu layout adaptado à vida cotidiana do brasileiro, haverá melhoria quanto à experiência de uso e satisfação. Você alcançou isso? Não. Chegamos a medir a satisfação de alguém por um veleiro adaptado de acordo? Não. Então, essa não pode ser a tua hipótese. Né? Tem alguma coisa errada. Talvez tenha sido a hipótese do teu projeto original, né? Mas, de acordo com as condições de pesquisa, você não pode alcançar. O que não quer dizer que vale a tua pesquisa, o teu resultado é relevante. Então, vamos rever a hipótese. O problema estava ok. Então, vamos pensar. Eu escrevi aqui no teu trabalho. Depois você vê com o Elton como é que você pretende apresentar isso. Mas, se considerados os hábitos dos moradores em embarcações no Brasil, será possível a elaboração de recomendações à construção de embarcações mais adaptadas à satisfação desse público. E deixa a validação disso para uma outra pesquisa. O que você está pretendendo e o que você pode fazer, os teus recursos te permitem hoje, é verificar quais são essas necessidades e propor as recomendações, que é exatamente o que você fez. Então, se você fizer isso, você vai poder chegar lá na tua conclusão e, sem a mínima cerimônia, poder voltar atrás e dizer a hipótese proposta para esse trabalho foi corroborada no alcance das recomendações que foram diligentemente preparadas em atenção ao nível de satisfação, à aspiração, ao entendimento, às observações dos usuários, moradores de barcos, etc, etc. Entendeu? Então, isso aí eleva a tua pesquisa. Olha, a autora está dizendo que ela alcançou a hipótese, tá bom, é isso aí. É o que qualquer pesquisador vai querer ver para se interessar em ler o teu trabalho. Ele pega aquela conclusão ali que não diz muito, não fala do que você pretendia, o que você alcançou, onde você foi, não dá. Então, eu sugeriria, sinceramente, essa adequação, não no problema, mas na hipótese, né, para que responda aquele problema e que esteja alinhada com os resultados que você alcançou e que você dê uma roupagemzinha melhor. Conclusão do trabalho é uma parte importante. É um trabalho, uma dissertação de mestrado, não dá para ter uma conclusão de meia página. Né? Ela tem que discutir um pouco mais. Não é discussão de resultados, né? É discussão do resultado apresentado.
É a conclusão daquilo que você fez, de todas as etapas que você cumpriu, sugestões do que é que pode ser aprimorado, de como essa pesquisa pode ser validada, né? De como essas recomendações podem ser implementadas nos diversos veleiros, outras questões que você talvez possa agora, olhando de fora, olha, isso aqui eu poderia ter aprofundado um pouco mais, isso eu considero que mereceria um estudo um pouco mais aprofundado. João comentou, pensar na situação de pessoas com condições especiais. Se a gente está começando um estudo, não vai tentar resolver todos os problemas, né? Vamos começar pelo básico, pegar aqui uma situação padrão, mas com já indicativos. Isso aqui pode receber adaptações ou outras recomendações poderiam levar em consideração perfis não tão constantes entre velejadores, famílias, etc, etc. Esse negócio de cachorro, tem gente que gosta. Hoje tem gente que anda cachorro para tudo. Às vezes, quando sai na rua, vejo gente aí andando de carrinho de bebê com cachorrinho. Uma maluquice doida, né? A última coisa que eu ia pensar em ter um barco é um animal, mas tudo bem, tem quem gosta e vai lá e leva. Mas isso pode ser levado em consideração, mas em outra pesquisa. Então, chamar a atenção também para isso, que essa ficou restrita, esse primeiro confronto, esse primeiro embate, esse primeiro olhar, coisa que acho que todo mundo pensa, todo mundo que vive no meio náutico já refletiu sobre isso, mas que não está escrito, né? Evidentemente, em lugar nenhum, assim, com tantas considerações, essa adequação ao jeito de ser do brasileiro, né? A esse nosso péssimo hábito de tomar banho com frequência, de usar muito sabonete, muito shampoo, toalha grande, né? Eu acho que é só a gente que tem esses defeitos, né? Então, eu acho que você deveria chamar mais atenção disso também nos teus resultados, nas tuas conclusões, tá bom? Então é isso. Fica aí essas considerações. Não considero que o trabalho esteja de forma nenhuma prejudicado por nada disso. Eu só acho que melhora. Fundamental é essa questão da hipótese, ela tem que ser coerente com o restante do trabalho. As outras questões ali, não vou dizer que são estéticas, porque a gente tem que atender às nossas regras, né? Ortográficas, gramaticais, etc. Então, dar uma passadinha naquilo ali é importante também, questão de formato. Mas, das conclusões, fica como sugestão. Eu acho que você tem interesse de que teu trabalho alcance o máximo em termos de relevância, ele tem tudo para isso. A pesquisa foi bem feita, só que está pouco valorizada na sua finalização. Ok? Mas, de qualquer modo, parabéns, Silvana, pelo trabalho, parabéns, Elton, também, pela condução. E se fizer um doutorado sobre o tema, me convida para a banca aí, que eu vou ter o mesmo prazer de ler e contribuir também. Tá bom? Obrigado, Silvana. Obrigado, Elton. Obrigada, professor. Obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre. Silvana, tem algo a responder ao professor? Pode ficar à vontade. Não, são importantíssimas as considerações, inclusive a conclusão, eu li em vários lugares que ela tinha que ser curta e no final eu encurtei tanto que fica exageradamente curta. Mas essa revisão da hipótese ali também, com certeza, vai ser bem essencial para o restante do trabalho, e com certeza. Em relação àquela situação do cadeirante, até que o João e o Alexandre citaram, eu fiz uma RBS e publiquei sobre, naquele seminário de tecnologias assistivas, sobre que linkassem, né, artigos, materiais que linkassem acessibilidade, tecnologia assistiva e embarcações. Eu até, não sei se não vai encher demais eu inserir esse conteúdo na dissertação agora, ou se eu realmente retiro aquele trechinho e não menciono ainda. Eu até gostaria de saber o que vocês acham que eu poderia fazer. Silvana, eu acho o seguinte, para evitar qualquer coisa, porque hoje tudo você tem que se justificar para tudo, né? Então, não considero que, pela emergência do tema, por não ter nada mais nessa natureza, assim, com essa profundidade aplicado, não dá para você querer subir todos os degraus de uma vez, tem que ir pouco a pouco. Mas eu
eu acho que não custava nada, em determinado momento, ali em justificativa, fazer um comentário. Olha, a pesquisa vai se relacionar com um primeiro estudo, etc., visando o maior público e etc., apesar de serem interessantes pesquisas em pessoas ou famílias ou condições especiais, né? Com limitações de movimento, dentro dos ideais lá do design universal, tecnologias assistivas, etc. Inclusive, como parte desse trabalho, foi feita uma pesquisa, publicado artigo, pode até citar e tudo mais, mas que esse trabalho se restringe. Eu acho que toda atividade científica você tem que restringir, você tem que mostrar o que é que eu estou fazendo. Eu estou restrito a esse campo aqui. Tá? Citar, eu acho que é importante, seria legal, porque você protege a tua pesquisa de críticas aí, às vezes, mas é só isso. Eu acho que não deveria, porque aí seria uma outra pesquisa, é outra coisa, é uma condição muito mais especial. Teu trabalho serve como referência para essa nova pesquisa. Ele não precisa entrar nesse nível de profundidade, não, porque são tantas as condições especiais aí que você teria que tratar, então não dá. São os recursos que você tem, né? A pesquisa é limitada pelo volume de recursos, tempo financeiro, bibliográfico, etc. Ela pode deixar claro na delimitação do estudo mesmo, né? Exatamente, delimita. Obrigada. Ótimo, muito bom. Então, muito obrigado, professor Alexandre, pela sua leitura atenta e um olhar, assim, eu diria, cuidadoso sempre, né, com os nossos alunos, não só por ser o professor de metodologia aí, né, acompanhando os trabalhos desde o início, mas também, assim, por todo o cuidado que tem com a formação dos recursos humanos no nosso programa. Então, a gente fica muito feliz de ter a tua participação e essa imensa contribuição do professor também para o trabalho da Silvana, viu? Muito nos dignifica também. E essa questão que ficou evidente, né, na leitura dos senhores aí, essa questão realmente faltou fôlego, né, Silvana, nesse finalzinho aí. A gente até conversou aí na virada do ano, ali, quando a gente percebeu que a pandemia realmente ia durar um pouquinho mais aí. O comitê de ética atrasou um pouquinho também, né? Tem esse detalhe aí. Mas eu lembro da gente conversar, olha, vamos dar um gás aí, vamos terminar esse trabalho, né? A Silvana concordou na hora, assim, de não precisar adiar a defesa. Então foi uma corrida, assim, acho que bem positiva, para que a gente concluísse no prazo o mestrado dela. E acho que isso tem o seu valor, né? A gente não ter se deixado impedir pela pandemia ou por qualquer outra coisa que tivesse atrasado o trabalho dela. E aí acho que faltou esse fôlego mesmo no final ali para fechar o documento, né? De colocar na formatação correta, de a conclusão expandir um pouquinho mais, né? Mas eu acho que o saldo, no final das contas, foi bastante positivo nesse sentido, da gente conseguir cumprir com a nossa meta aí, né, Silvana? E agora, com certeza, fazer esses ajustes aí, todos eles muito bem-vindos, tanto da parte do professor João aí, quanto do professor Alexandre, que vão enriquecer e engrandecer muito o teu trabalho, eu tenho certeza disso, viu, Silvana? Então, só tenho a elogiar também a Silvana, o mérito é todo dela na construção desse trabalho, né? Dá para ver que é a paixão dela, né? Aí do esposo dela também trabalhar com isso, unir o útil ao agradável, né? Na sua dissertação de mestrado, e ver essa formação agora dela hoje que realmente nos dá muita alegria, ver que conseguiu juntar os seus interesses e fazer um trabalho aí que está muito bom, mas com certeza pode ser ainda mais refinado aí com esses comentários que tivemos hoje na banca, né? E a banca é para isso, né? A gente fica muito realmente contente de receber esse feedback, né? De quem faz a leitura do teu documento. E parabéns pela apresentação também, né? Então, reforçando o que os professores já falaram, tua apresentação foi padrão mesmo, aí, muito boa, na medida certa, né? Estava preocupada, né? Ansiosa aí, mas deu tudo certo com respeito à apresentação, à exposição oral do trabalho. Então é isso. Mais alguma coisa, Silvana, gostaria de comentar? Antes de passarmos para a próxima etapa da defesa? O agradecimento agora é do professor Elton, né, porque me acompanhou esses 2 anos aí impecavelmente, nossa,
todas as questões, os meus desesperos no caminho, ele foi, não, só resolve assim, tá tudo certo. Uma calma que transmite para a gente uma paz. Muito obrigada, professor. Obrigado também, Silvana. Foi uma satisfação. Então tá bom, senhores. E Silvana, vamos então passar para a parte agora que é em caráter fechado, né, no qual nós avaliamos o trabalho e posteriormente nós retornamos para poder emitir aí o parecer, o resultado dessa banca. Não sei como nós poderíamos fazer essa parte agora, se a gente cria uma outra sala, se tem a possibilidade de fazer sala simultânea aí, Alexandre? Eu sugiro, Elton, fazer o seguinte, olha, eu vou dar uma pausada aqui na gravação, pausa a gravação, Uhum. a Silvana sai, deixa nós três, daqui a pouco retorna. Eu não sei se eu Ótimo. tenho aqui, eu não tenho aqui, peraí, deixa eu ver. 46. Eu posso colocá-los na sala de espera e depois a gente retorna, tá? Então, Ótimo. ficamos só nós três aqui, os demais vão para a sala de espera. Quando a gente terminar, eu chamo de volta, ok? Tá bom, Silvana? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui. Né? Tem que gravar. Ok. Muito bem, voltamos a gravar então. Então vamos agora ao resultado da defesa de dissertação de mestrado em design da candidata Silvana Souza Silvério. Então temos aqui a ata descrevendo esse momento que tivemos reunidos como banca para avaliação do trabalho. Eu vou pular toda essa parte aqui que descreve o título, descreve os procedimentos adotados, né, as partes da sessão, e vou direto então para o resultado, tá bom? Então, em ato contínuo, a banca examinadora reunir-se reservadamente para proceder à avaliação final, conforme critérios estabelecidos pelo regimento do programa, sendo o trabalho aprovado. Então, seu trabalho foi aprovado, tá bom, Silvana? Destaca-se a profundidade da pesquisa de campo em momento adverso, demonstrando a dedicação e o empenho da acadêmica, com relevante contribuição à indústria náutica do país. E, a fim de ampliar a relevância do trabalho, recomenda-se que sejam observadas as orientações dos membros da banca para as revisões de caráter formal do documento, né, que nós temos certeza que você vai fazer, vai atender ao que foi solicitado aqui. Estou à disposição para auxiliar. Tá bom, Silvana, mas está aprovada. Então, parabéns, viu? Parabéns, Muito Silvana. obrigada. Obrigada, professores, a todos vocês pelo auxílio aí, pela banca, pelas considerações. Não tenham dúvida de que levarei todas à risca, essenciais. Muitíssimo obrigada. Ok. Parabéns, Silvana. Valeu, Silvana. Parabéns. Obrigada, João. Tá bom, Parabéns, gente. Silvana. Conta comigo aí para o que precisar, tá? Para a gente fazer esses ajustes aí para deixar o trabalho 100% aí. Com essas recomendações tão importantes que foram feitas hoje. E agradeço mais uma vez ao professor Alexandre, professor João. Foi uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Satisfação. Da mesma forma, Elton, Silvana, Alexandre, coisa boa encontrar com vocês. Ok.